Fala galera, e aí, como é que tá? Boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Tem um abraço aí pro grande PA, Joana, Cris, Paty, Milena e o resto aí da galera. Bom pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a medicina nuclear, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria comentar com vocês sobre os radioisótopos, né? E os radiofármacos, né? Aí eu pergunto para vocês, o que são e para que servem os radiofármacos e os radioisótopos, né, na medicina nuclear? Bom pessoal, é o seguinte... o uso dos radioisótopos na medicina nuclear, ela abre um leque de possibilidades, né? Tendo para exames de diagnóstico, quanto também no tratamento de doenças, né? Então eu costumo dizer que sua aplicação ela está centrada na medicina nuclear, no que permite a observação do funcionamento de processos metabólicos, além também de terapias importantes no combate de doenças como, por exemplo, que nós temos aí, né, o câncer, né? Então, daí, a necessidade de conhecer melhor a função e impactos provocados pelos radioisótopos, a fim de proporcionar procedimentos seguros e eficazes ao paciente, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver, né, e falar sobre o universo dos radionuclídeos, né? Traçadores radioativos, radiofármacos e tecnologias que têm feito a diferença na vida de pacientes, médicos e outros tipos de profissionais aí da saúde, né? Então vamos lá. Então, o que são radionuclídeos ou radioisótopos na medicina nuclear? Bom, para vocês entenderem bacana, os radionuclídeos ou os radioisótopos, eles são isótopos instáveis, ou seja, sujeito ao processo de decaimento radioativo, né? Então, para entender melhor essa definição, nós vamos recordar lá naquela nossa aula de química, né? Que nós falamos sobre os átomos que são formados por partículas com carga positivas, que são os prótons, nêutrons e negativos, que são os elétrons. Então, cada elétron químico é definido de acordo com o número de prótons e ele tem o seu núcleo, também chamado de número atômico, que eu não sei se vocês lembram, que é representado pela letra Z, né? Aí nós temos o hidrogênio, por exemplo, né? Que tem um próton, né? Ele tem um próton em seu núcleo, que eu vou representar pelo Z1, que é igual a 1, né? Mas o núcleo de um átomo também, ele apresenta os nêutrons, né? Que eles podem aparecer em diferentes quantidades, em um mesmo elemento químico e também alterando o número de massa, né? Esse número de massa vai ser representado pela letra A, que corresponde justamente à soma entre prótons e nêutrons. Então, os átomos de um mesmo elemento com diferente número de massa são chamados de isótopos, né? Aí eu tenho o deutério, né? Aí eu vou ter o trítio, né? Também são exemplos de radioisótopos do hidrogênio, certo? Então, quando eu falo também dos prótons, né? Os prótons contidos no núcleo dos isótopos, ele tende a se repelir, pois tem cargas iguais, ou seja, cargas positivas, né? Então, em alguns casos, o núcleo não é capaz de conter essas partículas, né? Tornando-as estáveis, passíveis de sofrer desintegração ou o próprio decaimento radioativo. Então, quando um radioisótopo é instável, ele vai receber o nome de isótopo radioativo ou radioisótopo ou radionuclídeo. Mas para que serve, professor Luan? Né? Radioisótopo na medicina e os radioisótopos, ele tem uma série de aplicações, né, na agricultura, na indústria, como na realização também de gammagrafia, que é a impressão da radiação gama em filmes fotográficos, né? A gammagrafia serve, por exemplo, para identificar o desgaste de peças metálicas também, né? Um avião, pois revela pequenos defeitos e fissuras internas, né? Na medicina também, os radioisótopos eles servem para diagnóstico de tratamento de doenças, sendo também a principal base da medicina nuclear. Então, essa área, né, da medicina nuclear, ela vai utilizar materiais radioativos para acompanhar os processos metabólicos através de imagens, combater patologias e sintomas como dor causadas por metástases, né? Então, vamos ver agora os detalhes dessas aplicações, né, como diagnóstico, né? Então, quando eu digo ao pensar em imagens internas do corpo, é natural lembrarmos de exames como o exame de raio-x, ressonância magnética, dentre outros, né? Então, esses testes eles são bastante relevantes na maioria dos casos, pois mostram anormalidades em estruturas anatômicas. No entanto, não revelam a ocorrência de processos metabólicos, né? Ou seja, a transformação das substâncias químicas dentro desse organismo, né? Dentro do nosso organismo. Então, isso é possível justamente com a utilização dos radioisótopos, né, que ao sofrer o decaimento radioativo, eles vão liberar uma energia que pode ser detectada a partir de equipamentos específicos. Eu dou um exemplo para vocês, que eu não vou muito longe, o iodo 131, por exemplo.
ele se concentra nas glândulas da tireoide, né? Onde é absorvido pelo corpo. Assim, as imagens da tireoide são obtidas, né, após a ingestão de uma solução com radioisótopo, através de um detector de radiação, que eu vou chamar de centilômetro, né? Então, a partir desse teste, é possível fazer um mapeamento e verificar se o paciente está absorvendo a quantidade normal de iodo ou não, certo? Tem um exemplo também da cintilografia, né? Também pode ser realizada por conseguir, né, registro dos rins, cérebro, fígado, pulmão, ossos e além do sistema circulatório, né? Então, esses testes, pessoal, é amplamente utilizado para detectar doenças que alterem o metabolismo de células, como, por exemplo, o câncer. Eu vou encontrar também o PET, que é tomografia por emissão de pósitrons, né? Em outra opção que, apesar de mais cara, né, e capaz de produzir imagens de melhor qualidade de processos como fluxo sanguíneo, né? É um tratamento, como vimos, de radioisótopos, que também servem para fins terapêuticos, né? Na radioterapia e bracterapia são os principais exemplos disso do campo, né? Que foi até falado nas aulas anteriores. Então, uma das aplicações mais conhecidas é no combate das células cancerosas, né? Que são também mais sensíveis à radiação do que as células sadias, né? Então, na radioterapia externa, doses diárias de radiação são justamente aplicadas sobre a região tratada, né, por um aparelho que não entra em contato com o paciente, com a pele do paciente, né? Então, um desses aparelhos mais utilizados nesse tratamento é a bomba de cobalto, que inclusive nós comentamos também na aula passada, né? Que contém uma fonte radioativa, que é o famoso cobalto 60, que ela é selada, né? Então, durante esse procedimento, ela se desloca e irradia a parte do corpo onde o tumor se localiza, matando células doentes. Já a bracterapia, né, é um tratamento mais agressivo, indicado mais ou menos no caso de 20% dos casos, né? O tempo de meia-vida física biológica é efetiva aos radioisótopos. Nós temos a meia-vida física biológica e radioisótopos de meia-vida física biológicas e efetiva nos radioisótopos, né? Então, com o propósito de utilizar os radioisótopos de maneira segura, os profissionais que trabalham com a medicina nuclear, eles vão calcular essa dose adequando a cada paciente. Em geral, essa radiação utilizada para fins de diagnósticos é menor que a necessária, né, na abordagem terapêutica, né? Então, esse cálculo, né, o cálculo da quantidade de radiação, ele vai ter justamente como base a meia-vida efetiva do radioisótopos, né, formada por uma associação entre meia-vida física e meia-vida biológica. Essa meia-vida física é justamente o período necessário, né, para que a amostra perca metade de sua massa inicial, enquanto a meia-vida biológica ela vai se referir ao tempo, né, para que cada organismo elimine a metade dos radionuclídeos introduzidos, né, através dos radiofármacos, né? Então, aí eu pergunto para vocês, né, então o que são traçadores radioativos, né? Lembra que eu comentei lá em cima que os radioisótopos têm um papel importante mapeando as estruturas anatômicas, mostrando os processos metabólicos? Pois é, por isso a medicina ela vai utilizar os radioisótopos artificiais que, ao liberar essa energia, são detectadas por aparelhos como o cintilômetro, né? E aí vou permitir que essa trajetória percorrida seja traçada, né? Esses radioisótopos também são conhecidos como os traçadores radioativos ou radiotraçadores, né? O tecnésio, né, 99, é um dos radiotraçadores mais comumente utilizados na medicina nuclear. Então, por exemplo, né? Então, temos também os principais radioisótopos usados na medicina, que existem milhares de isótopos aí pela vida radioativos, né? No entanto, nem todos podem ser aproveitados pela medicina, né? Então, o uso desse procedimento, pessoal, né, da medicina nuclear, ele vai envolver alguns requisitos, como informa, né, o material da CNEN, que a gente fala que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma coisa assim, né? O ideal é que tenham meia-vida curta, seja eliminados rapidamente, né, pelo organismo, absorvido em maior quantidade por um órgão específico e libere a baixa quantidade de radiação, né? É o exemplo que eu dei lá em cima, do iodo 131, que é justamente utilizado na avaliação de tireoide, né, quanto ao combate de lesões nessa glândula. O tecnésio, pessoal, 99, ele é bastante usado na cintilografia de diagnóstico de infarto no miocárdio, né? Porque justamente esses pacientes, né, com metástase, né, no osso, ele tem a dor reduzida a partir da injeção de doses
de samário 153, né? Aí o cobalto 60, o césio 137, eles geralmente são aplicados na radioterapia, enquanto o sódio 24 trata de lesões vasculares. Aí nós temos os radionuclínicos e os radiofármacos, os radionuclínicos e radiofármacos, né? Para que seja absorvido pelo organismo, os radionuclínicos, né? Eles precisam estar associados a radiofármacos, que são os medicamentos utilizados em medicina nuclear, formados justamente por células que ligam os radioisótopos aos radiofármacos, são compostos por radioativos administrativos no paciente para possibilitar os exames e tratamentos. Pessoal, mas quais são os radiofármacos usados na medicina nuclear? Bom, os radiofármacos são formados por radionuclídeos ou radioisótopos e, portanto, recebem o nome desses átomos. Nós temos novamente lá o tecnésio 99, o flúor 18, o iodo 131, o gário 67, são justamente exemplos de radiofármacos utilizados pela medicina nuclear. Então, como os radiofármacos são administrados? Bom, algumas opções, pessoal, para a administração desses medicamentos, né, são escolhidas de acordo com o objetivo do exame ou terapia, né? Nós temos ela através da via intravenosa, né, quando a solução ela é injetada diretamente na corrente sanguínea. A via oral, né, quando o paciente ingere o radiofármaco. E também temos a via intracavitária, né, que é justamente quando o medicamento ele vai ser administrado dentro da cavidade dos órgãos por inalação, né, e quando o radiofármaco é aspirado pelo paciente. Mas como esses radiofármacos agem? Vocês já pararam para pensar? É uma resposta assim, bastante simplificada, e que os radiofármacos agem a partir da liberação de energia dos radioisótopos, né, contido neles. Bem simples. E isso quer dizer que a ação depende de tipo de radionuclídeo e das moléculas ligadas a ele. Mas todos dois, né, ambos eles vão determinar a distribuição dos radiofármacos pelo corpo, chegando ao local do alvo da radiação. Aí assim, se a metade for obter, né, se a meta for obter imagem, energia gama é liberada, né, para radiotraçador, permitindo o rastreamento do caminho percorrido pela substância do organismo. Mas, se a ideia for tratar de inflamações, eliminar lesões, tumores, né, então nessa hora o isótopo radioativo ele vai emitir partículas alfa e beta que vão liberar uma quantidade maior de energia para justamente destruir, né, as células doentes. Aí os radionuclídeos para diagnóstico, como eu expliquei, né, há pouco, os isótopos radioativos são utilizados de acordo com o resultado que se espera, né? No caso de diagnóstico, não é preciso que liberem grande quantidade de radiação, pois eles servem justamente apenas para marcar locais, né, por onde vai passar, né? E os mais utilizados, eles vão emitir os pósitrons, né, que são elétrons com carga positivas, ao exemplo do flúor 18, né, e do carbono 11, raios gama, né. Aí eu tenho o tecnésio, mais uma vez, 99, o índio 111, entre outros, que possui alta velocidade e poder de penetração, né. Na terapia, pessoal, com radionuclídeos, para tratar essas lesões, aliviar dores, os radiofármacos mais populares são raios beta, emissores de radioisótopos, como o estrôncio, né, 89, e o samário 153. Ainda falta mais um que eu não estou lembrando, né? Mas é isso aí. Então, pessoal, toda vez que nós vamos falar da medicina nuclear, né, é justamente esses fatores que vão, né, influenciar na hora de um bom tratamento, né? Enquanto o raio-x eu estou conseguindo fazer com que o paciente seja radiado, né, de fora para dentro, né, falando bem grosseiramente, eu vou ter a medicina nuclear que vai ser o inverso, né? O paciente ele vai fazer esse tratamento, né, de dentro para fora, né? E eu vou ter esses traçadores, né? Esses traçadores justamente é para ver o percurso, né, que vai ocorrer esse trajeto, beleza? Aí, pessoal, tem um outro link, né, que eu também vou postar, que é a segunda parte da aula. Então, essa aqui é a primeira parte da aula, né, antes de falar sobre a medicina nuclear, sobre o seu propósito, seu objetivo, né? Primeiro a gente teve que voltar essa aula de química lá atrás, beleza, pessoal? Então, nós ficamos nessa aula, né? Eu espero que vocês dão uma estudada, né? Não fique só naquilo do que o professor está falando, mas procure buscar conhecimento, justamente para vocês terem esse embasamento e ter um conhecimento maior e mais avançado. Tá ok, galera? Então, estou colocando aqui o link, né? O link que está aqui embaixo, certo? Vocês acessam aí, assistem a aula. Qualquer dúvida,
podem estar perguntando, beleza? Pode estar perguntando aqui embaixo, certo? Aqui no canal. E eu vou tirar a dúvida de vocês, né? Conforme vocês forem fazendo essas perguntas. Tá bom, galera? Então, um grande abraço, né? Que vocês tenham um bom estudo. Tô liberando a prova de vocês na segunda-feira, né? Liberar a prova de vocês na segunda-feira. Lembrando que essa prova ela vai ficar no AVA no período de 48 horas. Minha garganta tá aqui, tá? 48 horas, certo? E não deixem de fazer suas atividades, beleza? Então, um abraço para todos, né? Para quem é mamãe aqui do grupo, Feliz Dia das Mães, né? Continue sendo essas mulheres guerreiras, batalhadoras, né? Cuidando dos seus filhos, né? E abraço para todos, beleza, galera? Um abraço.